Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo, tá, da aula 28. Nós estamos determinando as equações de um plano, tá? Nos vídeos anteriores nós já determinamos a equação vetorial de um plano e as equações paramétricas de um plano, tá? Nesse vídeo nós vamos discutir a equação geral de um plano, tá? Então primeiro a gente vai definir ela, determinar, mostrar como a gente determina essa equação geral de um plano e vamos ver também algumas propriedades que nós conseguimos deduzir a partir de um plano, né, a partir da sua equação geral. Então, de novo, vamos supor que nós temos um sistema de coordenadas fixado. Então, fixado o sistema de coordenadas, suponhamos que π é um plano que contém um ponto A e segundo o qual nós conhecemos as suas coordenadas, tá, do ponto nesse sistema e também conhecemos os dois vetores diretores para esse plano, tá? E que tem os vetores diretores vou usar a notação que eu já estava usando, tá? U é um vetor diretor desse plano, né, de coordenadas MNP, e V é um outro vetor diretor, e ele tem coordenadas R, S e T. Tá? Vamos relembrar então lá atrás. Bom, no primeiro vídeo, né, a gente analisou essa figura aqui, né? Então, nós temos um plano π, tá? Nesse plano eu conheço um ponto A e nós temos dois vetores diretores desse plano, né? U e V, então são dois vetores LI. Então, U e V não são paralelos, tá? E eles são paralelos ao plano π. Então, a gente consegue representar esses dois vetores no plano π, tá? Então, lembrando que significa um ponto x estar no plano π. Note que nós já vimos, né? Esse é equivalente a dizer que esses três vetores, o U, o V e o AX, são coplanares, né? Os três vetores serão paralelos ao plano π. Ou ainda, né? Eles serão linearmente dependentes, tá? Então, vou escrever isso aqui. Sabemos que um ponto x de coordenadas x0, y0, z0 está em π, né? Pertence ao plano π, se e somente se a tripla de vetores u, v, ax ela é LD, tá? Só observação aqui. As coordenadas do vetor ax a gente sabe, né? Conhecemos o a e conhecemos o x, né? Perdão, aqui eu escrevi o x errado, né? Aqui eu quero chamar x, y, z. Então as coordenadas do vetor ax nós conhecemos, né? É só fazer x menos x0, y menos y0, z menos z0, tá? De u e v nós conhecemos, né? MNP, RST. Então, lembrar lá atrás a aula de quando a gente começou com base, quando que três vetores são LD? Isso equivale a dizer que aquela matriz que eu formo com as coordenadas tem determinante igual a zero, tá? Então, vamos lá. Note que o vetor AX tem
coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos z0. Assim, o ponto x pertence ao plano π, C e somente C, quando eu calculo o determinante desses três vetores, resulta no número 0, né? Então, determinante da matriz. Então, a gente tem que colocar nas linhas vetores, né? As coordenadas dos vetores. Então, o primeiro vetor, vou colocar o vetor AX, né? X menos x0, y menos y0. Z menos z0. Agora o vetor U, MNP. Não, deixa eu fazer igual está no livro, né? Tanto faz a ordem. Não. MNP e RST. Então, esse determinante é igual a zero, equivale a dizer que essa tripla é LD, que, como nós já vimos, isso equivale a dizer que o ponto X está no plano π. Então, essa aqui é a fórmula da onde a gente deduz a equação geral de um plano, tá? Então, por exemplo, se tiver um exercício assim que te dá um ponto e dois vetores diretores desse plano, e ele fala, determine a equação geral desse plano. O que você vai fazer? Você vai montar essa matriz aqui, ó. Note que a segunda linha e a terceira, você simplesmente coloca as coordenadas dos vetores diretores. Na primeira linha a gente faz a variável, né? As variáveis x, y, z menos as respectivas coordenadas do ponto conhecido, tá? Calcula o determinante de matriz igual a zero. Você vai sair na equação geral, tá? Então, mas aqui, ó, vamos resolver essa conta aqui, tá? Vamos deduzir a equação. O que acontece? A gente vai calcular o determinante dessa matriz de ordem 3 aqui de um jeito diferente, tá? De um jeito que vocês vão aprender lá em álgebra linear, na álgebra linear, tá? É um método recursivo. Então, porque assim, por enquanto, vocês aprenderam lá do ensino médio, calcular determinante de matriz de ordem 2 e ordem 3, né? Ordem 3 usa aquela regra de Sarros e tal, não é essa forma que a gente vai fazer aqui. Aí tem um método geral que vale para cálculo de determinantes de matrizes de qualquer ordem, tá? E ele é recursivo. Então, basicamente, por exemplo, você quer calcular o determinante de uma matriz de ordem 5, você aplica esse método, aí você quer ir para cálculo de determinantes, vai na matriz de ordem 4, aí você aplica nessas matrizes de ordem 4, cai para cálculo de determinante de matriz de ordem 3, aí você vai fazendo isso até no final chegar em uma expressão numérica, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer esse método, basicamente, vocês não conhecem, tá? Então, nesse caso, vai ficar assim, ó. Desenvolvendo, então, esse determinante, utilizando a primeira linha, obtemos. Então vai ser o seguinte, a gente vai usar a primeira linha, né? Então como é que vai funcionar? A gente vai pegar o primeiro elemento da primeira linha, ele vai multiplicar o determinante da matriz que sobra quando você exclui a primeira linha e a primeira coluna. Ou seja, essa matriz aqui, ó. Então vai ficar assim. Determinante NPST que multiplica esse elemento, x menos x0. Agora a gente passa para o próximo elemento, né? Que é esse aqui. Então ele, na verdade menos ele, né?
ele vai multiplicar a matriz, o determinante da matriz que sobra quando nós excluímos a primeira linha e a primeira coluna. Então vai ser essa matriz de azul aí, ó. A matriz formada por esses elementos. Então vai ficar menos. Tem explicação também porque fica menos aqui, mas é coisa que vocês vão ver no que vem. Aqui multiplica o elemento, né, que é y menos y0, tá? Agora faz a mesma coisa para o z menos z0. Ele vai multiplicar a matriz que sobra quando eu excluo a primeira linha e a terceira coluna. Então sobra essa matriz aqui. Então aqui vai ficar mais o determinante da matriz MNRS, que multiplica o elemento z menos z0. Tudo isso é igual a zero, né? Então, ó, basicamente, ó, como é que vai isso aqui, ó, era o cálculo de um determinante de uma matriz de ordem 3, se você, é igual a isso aqui, ó, que está do lado esquerdo aqui, ó. Então, basicamente, o cálculo determinante ele é recursivo. Então, a gente calcula o determinante de ordem 3, basicamente resolvendo o determinante de ordem 2, tá? Lógico, aqui não tem por que utilizar esse método, né, na prática, porque ele é mais complicado. Esse aqui é mais fácil, por causa da regra de Sarros, calcular direto o determinante de ordem 3, né? Só que, por exemplo, matriz de ordem 4 já não tem uma regra fechada igual tem para cálculo de determinante de ordem 3. Basicamente, a gente reduz ao cálculo de vários determinantes de ordem 3. Mais ou menos da forma que a gente fez aqui, ó, tá? Então, basicamente, agora a gente vai fazer o seguinte. Vou chamar esse cara de Azinho. Esse aqui com sinal de menos, tá? De Bzinho. E esse determinante de Czinho. Então, aqui no final vai ficar A x menos x0 mais B vezes y menos y0 mais C vezes z menos z0 igual a zero. Tá? Então, denotemos. Note que o Azinho é o determinante dessa matriz aqui, ó, que envolve os vetores U e V, né? Ó, NPST, MPRT, MNRS são todos as coordenadas lá dos vetores diretores. Então, Azinho é determinante da matriz NPST. Bzinho é menos o determinante de MPSRT. E Czinho é o determinante da matriz MNRS. Tá? Então, desse modo, então vou voltar ao que a gente está fazendo aqui. Ó. O ponto x de coordenadas x, y, z está no plano π. C somente C. Esse determinante é igual a zero. C somente C, essa conta dá zero. Mas se eu chamar isso aqui de Azinhos, aqui de Bzinhos, aqui de Czinhos, então vai ficar assim, ó. X, que é o ponto de coordenadas x, y, z, é um ponto do plano π. Isso é equivalente a dizer que A, que multiplica x menos x0, mais Bzinho, que multiplica y menos y0, mais Czinho, que multiplica z menos z0, é igual a zero. Tá? Vamos desenvolver essas contas aqui, ó. Lá do jeito que a gente tem a equação, ó, de variáveis reais, né? Então vai ficar ax menos ax0 mais by menos by0 mais cz menos cz0 igual a zero. Bom, vamos dar uma
ordenada aqui nos elementos, para a equação ficar mais bonitinha, né? Então vai ficar, ó, ax mais by mais cz mais... Aí vai ficar menos ax0 menos by0 menos cz0 igual a 0, tá? Isso aqui que está dentro do parênteses, eu vou chamar de d, tá? Nós que é o número real, né? A, B e C são as coordenadas, são esses determinantes aqui, ó, tá? Que são números reais, que vêm das coordenadas dos vetores diretores. x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto A, né? Que é um ponto do plano. Vou chamar isso aqui de Dzinho. Então, ó, denotemos D minúsculo, né? Dzinho. Ele é menos ax0 menos by0 menos cz0. Aí nesse caso, vai acontecer o seguinte. Isso aqui vai, essa equação aqui, ó, vai ficar ax mais by mais cz mais d igual a 0, né? Então o ponto x está no plano π, né? Assim, temos o seguinte, ó, ponto x de coordenadas x, y, z está no plano π, equivale a dizer que ax mais by mais cz mais d é igual a 0. Tá? Ou seja, um ponto está no plano, né? π, essencialmente se ele é a solução de uma equação do primeiro grau, tá? Nessas três variáveis, de três variáveis, tá? Vou chamar essa equação de 3, tá? Então, essa equação 3, ela é denominada equação geral do plano π. Tá? Ou a equação geral equação do plano π na forma geral. A notação está ali, ó. Então, como é que a gente vai indicar um plano a partir da sua equação geral? Da seguinte forma, né? π dois pontos, ax mais by mais cz mais d é igual a 0. Ok? Então note que o que eu fiz aqui, ó? Simplesmente foi calcular esse determinante aqui, ó. Então, para determinar na hora do exercício a equação geral de um plano, é só jogar nesse determinante, tá? Não tem segredo, tá? E quando você faz a conta aqui, no final você vai chegar numa equação desse tipo, né? Ax mais vy mais cz mais d igual a 0, tá? Então, basicamente, então, o que nós provamos aqui, então, que se um ponto está no plano, as suas coordenadas satisfazem essa equação aqui, ó, tá? Bom, temos essa proposição aqui que ela fala o seguinte, fala o contrário. Então, olha só, o que a gente provou foi assim, ó. Dado um plano, a gente consegue associar ele a uma equação do primeiro grau com três incógnitas, né? X, Y, Z são as incógnitas dessa equação, né? Então, todo plano eu consigo associar uma equação. Vale a recíproca. Dada qualquer equação com três incógnitas, deixa eu colocar 3 aqui depois para vocês indicar. Dado qualquer sistema de equações, tá? De três incógnitas, grau 1, tá? Ó. Essa equação está associada a algum plano, tá? Então vale essa correspondência bionívoca. Todo plano está associado a uma equação do primeiro grau em três incógnitas e toda equação está de três incógnitas de primeiro grau está associado a um plano, tá?
Então, o que a gente provou aqui foi que se eu tenho um plano, eu encontro uma equação que está associada a ele. O que aqui na proposição fala, eu não vou provar, tá feito no livro, quem tiver curiosidade de olhar, por causa do tempo também, tá? O que essa proposição fala é a recíproca, né? Por exemplo, se eu pego uma equação, isso aqui é uma equação de 3 incógnitas e grau 1, no primeiro grau, né? Existe um plano tal que essa equação é a equação geral desse plano, tá? É isso que está falando aqui essa proposição, tá? Tem um outro resultado também que eu não coloquei aí, é que um plano ele tem infinitas equações, tá? Gerais associadas a ele, né? Basicamente é qualquer múltiplo dessa equação eu vou obter uma outra equação geral que representa o mesmo plano. Então, por exemplo, aquela equação que eu tinha escrito aqui, vamos pegar outra. Essa aqui, suponha que ela é a equação geral de um plano π. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 2, eu vou obter a equação 4x menos 12y mais 4z mais 4 igual a 0. Multipliquei por 2, né? Essa aqui é a equação geral do plano π também. Tá? Qualquer múltiplo, por qualquer número que eu multiplicar de ambos os lados, né? Na verdade, do lado direito vai ser sempre zero o resultado. Vamos pegar a equação geral e multiplicar por qualquer número real. O resultado é uma nova equação, que é a equação geral do mesmo plano ainda, tá? E isso vale para todas as equações gerais. Então, assim, basicamente, eu tenho um plano. Então, todas as equações gerais que representam esse plano, elas são múltiplas uma da outra, tá? A gente vai ver isso lá na frente, né? A gente vai ver isso, acho que nos exercícios na próxima aula, ok? Bom, pessoal, então para acabar a aula, a gente vai ver esse resultado aqui, ó. Ele é legal que ele caracteriza os vetores que são paralelos a um plano, tá? Basicamente, só a gente olhar para a sua equação geral, ok? Então, ó, suponhamos que nós temos a equação geral de um plano π, tá? Então, a x mais bx mais cz mais d igual a 0 é uma equação geral desse plano π, tá? Suponha também que eu tenha um vetor u de coordenadas mnp, tá? U aqui não é vetor diretor do plano não, tá? É um vetor do espaço qualquer. A gente vai mostrar o seguinte, que se esse vetor U é paralelo ao plano π, isso é equivalente a dizer que vale essa igualdade aqui, ó. Tá? Cuidado aqui, ó. Então, basicamente, cuidado com essa equação aqui, tá? Mas o pessoal erra e coloca o D ali, ó. Não tem D, tá? Então, basicamente, o que você faz para saber se o vetor U é paralelo a um plano? Se você conhece a equação geral desse plano. Você vai pegar as coordenadas do vetor e substituir nas... Esquece o D, tá? Você vai jogar o D fora, entre aspas, tá? E vai substituir as coordenadas na equação geral do plano, né? E esquece o D. Se valer igualdade, né? Igual a zero, o vetor é paralelo ao plano, caso contrário, não é. Tá? Que isso que a gente vai provar é uma equivalência. Ok? Olha, eu vou fazer basicamente equivalência direto, tá? Não vou ficar fazendo a ida, depois a volta, não. Vamos fazer algumas...
observações aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui primeiro. Não, pera. Olha só, suponha que esse aqui é o plano π. É o plano π, tá? Vamos pegar um ponto nesse plano. Então, seja A um ponto em π. Então, então, o que significa, então, lembra? O plano π ter equação geral assim, significa que todo ponto é solução dessa equação. Ou seja, as coordenadas do ponto A é uma solução da equação geral do plano π. Ou seja, se eu venho na equação geral, troco o x pelo x0, o y pelo y0 e o z pelo z0, eu obtenho uma igualdade, tá? Ou seja, ax0 mais by0 mais cz0 mais d, isso é igual a zero, tá? Agora vamos considerar o seguinte: a gente vai pegar o vetor u, que eu quero verificar se ele é paralelo ao π ou não, e colocar com origem no ponto A. Então, ó, se o vetor u for paralelo ao π, eu consigo representar ele no plano π, né? Se ele não, então tem duas possibilidades: ou ele é assim, ou a outra possibilidade é o ponto de vermelho, ele está fora, né? Então, o vetor u preto é o caso em que ele é paralelo, e o vermelho aqui é se ele não for paralelo, né? Então pensa que o vermelho está saindo do plano, tá? Acontece, vamos chamar esse ponto a extremidade do vetor de B, tá? Então B é o ponto A mais U. Ou seja, isso é a mesma coisa dizer que o vetor U, né, é o vetor AB. Né? O vetor AB é o vetor U. Então olha só, como o vetor B é A mais U, nós sabemos as coordenadas de A e de U, né? Então, portanto, nós sabemos as coordenadas do B. O vetor A, ele tem coordenadas x0, y0, z0, ponto A, né? Tem essas coordenadas. E o vetor U tem coordenadas MNP, tá? Então, as coordenadas do ponto B são x0 menos m, y0 menos n, z0 menos p. Mais, né? Olha só. O que acontece? Se o U é paralelo ao plano π, esse ponto B, ele tem que estar no plano π, né? Porque o ponto A está no plano π e o U é paralelo ao π, e eu peguei o U como sendo o vetor AB, e como eu sei que o ponto A está no plano π, então o ponto B também tem que estar no plano π, né? Se o U é paralelo a π, que é aquele caso que o vetor preto, isso que implica que o ponto B pertence ao plano π. Agora vamos olhar a recíproca. Olha só, se o ponto B está no plano π, então o segmento AB está no plano π. Então, como o vetor U ele tem AB como representante, o vetor U acaba sendo paralelo ao plano π. Tá? Então, esse caso vermelho aqui não existe, não ocorre. Tá?
Então, se o ponto B está no plano π, o vetor u é paralelo ao plano π. E se o vetor u é paralelo ao plano π, isso implica que o ponto B está no plano π. Então é equivalente isso aqui, né? O ponto B estar no plano π equivale ao fato do vetor u ser paralelo ao plano π. Tá? Agora de novo, ó, vamos olhar isso aqui, ó. Vamos usar esse fato aqui, ó. Um ponto está no plano, sem somente ser as suas coordenadas, é uma solução da equação geral desse plano. Tá? Então o ponto B, as suas coordenadas, geram uma solução da equação geral do plano π. Então, ó, eu vou na equação geral do plano π, substituo as variáveis, as incógnitas, pelas coordenadas do ponto B. Então vai ficar a vezes x0 mais m, mais b vezes y0 mais n, mais c, que multiplica z0 mais p. Faltou mais d igual a zero. Tá? Então vamos distribuir isso aqui, fazer essa conta. Então aqui a primeira vai ficar ax0 mais am mais by0 mais bn mais cz0 mais cp mais d igual a zero. Mas olha só. Vamos voltar aqui, ó. A gente já sabe que como A é um ponto do plano π, isso aqui é verdadeiro, né? Então nessa soma aqui, ó, se eu somar ax0 mais by0 mais cz0 mais d, isso é igual a zero. Para ficar mais evidente ainda, eu vou juntar eles aqui, ó. Mais AM mais BN mais CP igual a zero. Então, esse aqui que está entre parênteses é zero, né? Então, do lado esquerdo, vai sobrar apenas que AM mais BN mais CP é igual a zero. Tá? Que é o que nós queríamos provar, né? Então, olha só. A gente mostrou que o vetor U é paralelo ao plano π. Isso é equivalente a dizer que vale essa igualdade aqui, ó. Tá? Onde A, B e C são os coeficientes que multiplicam as incógnitas da equação geral do plano π. E o MNP são as coordenadas do vetor U. Tá? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Próxima aula, então, nós vamos resolver exemplos, né, sobre esses três tipos de equações, tá? Da equação geral, da equação das equações paramétricas, né? E da equação vetorial de um plano. Ok? Até a próxima aula, então.